Paulino Morato, zagueiro do Benfica, apenas 22 anos, tem visto uma insistência monstruosa do Fulham na sua contratação. Nas últimas semanas o Fulham já teve pelo menos 4 propostas recusadas, a primeira de aproximadamente 10 milhões de euros, a última de 21 milhões de euros, ou seja, duplicou a proposta e ainda assim o Benfica recusou a negociação. E o novo avanço, a última informação é que o Fulham avisou que ainda não entregou essa oferta, mas vai fazer uma oferta que pode atingir até 25 milhões de euros. Vai ser o pegar ou largar do Fulham, do português Marco Silva. Aliás, a contratação do Morato é um pedido do Marco Silva. O próprio Morato tem interesse nessa negociação, até porque hoje é reserva do Benfica. É o primeiro reserva, mas é suplente, não é titular, e reconhece que jogar na Premier League é importante. Uma questão salarial também não deixa de ser significativa. Ele iria ganhar mais de 3 vezes o que ganha hoje no futebol português, ou seja, mais o triplo do que ganha hoje no Benfica. Isso evidentemente que mexe com o jogador. Não vai fazer pressão para sair, mas está interessado sim nessa negociação. Lá atrás, quando o Benfica recusou a primeira oferta, colocou o preço de não quero vender de 50 milhões de euros. Obviamente que o Morato não é um jogador de 50 milhões de euros, era uma forma mesmo de afastar o Fulham da negociação. A questão é que o Fulham continua insistindo, vai ofertar 25 milhões de euros, ou aproximadamente 25 milhões de euros, e há uma confiança do lado do Fulham, não do Benfica. O Fulham acredita que com essa oferta o Benfica venha a aceitar, porque recusar 25 milhões de euros por um zagueiro reserva é o luxo, se dar ao luxo de abrir mão de uma proposta significativa. O Morato, lembrando, tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, contrato até junho de 2027. Quando ele é vendido do São Paulo para o Benfica, existiu 15% de uma futura venda, carece ainda de confirmação se esses 15% ainda existem, até porque o Morato renovou o contrato recentemente com o Benfica, mas o São Paulo, no mínimo, ganha parte do mecanismo de solidariedade. Mais para frente falaremos sobre isso. Se essa negociação de fato vier a ser consumada por 25 milhões de euros, a gente faz as contas depois no de primeira e passa o valor que o São Paulo vai encaixar com essa negociação. Mas é isso, é um Morato cada vez mais próximo, pelo menos de acordo com o Fulham, de uma negociação. Roger Schmidt, treinador alemão do Benfica, quer a sua permanência, mas o Rui Costa, presidente e jogador, talvez comece a enxergar com bons olhos 25 milhões de euros por um zagueiro. Tranquilamente estaria entre os 10 zagueiros mais bem vendidos da história do futebol brasileiro, e é um Morato que ainda não mostrou muito, teve apenas uma boa temporada, por exemplo, no Benfica, e nem sequer é da seleção brasileira, por isso acredito que é uma proposta valiosa nesse momento. Para lá de valiosa, Bruno Andrade, e ele falou que a gente atualizaria sobre as contas, já atualizamos. Então, recapitulando, se a negociação for fechada nesse cenário que o Bruno Andrade acabou de trazer para a gente, seria uma negociação com valores muito altos, 25 milhões de euros, o que na cotação de hoje dá 134 milhões e 500 mil reais. E aí, quanto que o São Paulo teria direito se o negócio for fechado entre o Fulham e o Benfica pelo Morato nesse valor? Aproximadamente 22 milhões de reais, levando em consideração os 15% dos direitos econômicos que constam no último balanço financeiro do São Paulo, como fatia que o tricolor tem direito disso, e mais, fui checar hoje sobre quanto que o São Paulo teria de mecanismo de solidariedade. A informação é de que é 1,59% de mecanismo de solidariedade. 1,59% que o São Paulo teria direito a mecanismo de solidariedade pelo Morato. Mecanismo de solidariedade, para quem não sabe, é aquele valor que o clube tem direito por formar o atleta. Então, a FIFA paga um valor até limitado a 5%, de 0 a 5%, de acordo com cada temporada que o jogador e a idade que ele ficou durante a sua formação no clube, limitado a no máximo 5%. Então, o São Paulo teria os 15% já mantidos dos direitos econômicos anteriores, de quando fez a negociação, mais esse 1,59% do mecanismo de solidariedade, cerca de 22 milhões de reais, aqui na conta do nosso querido Andrade, 3,7 milhões de euros, fazendo essa conta total, se, repito, o Benfica topar a proposta e o Fulham de fato confirmar essa oferta de 25 milhões de euros pelo zagueiro Morato. É uma senhora oferta, hein, PVC? Aqui, inclusive, no chat, o Dan está falando, o Benfica costuma vender bem. Se pingar, é uma grana boa. Muito boa para um time que tem necessidade de caixa ainda mais, PVC. O Fulham, você sabe que é um time ioiô? Desce?
Hã? Sobe e desce? Antigamente a gente falava isso do Noroeste, no Campeonato Paulista. O Fulham tem sido um time ioiô. Ele subiu em 19, caiu em 20, subiu em 21, caiu em 22, subiu em 23 e não caiu mais. Não caiu, foi 10º lugar ano passado. Antes, de 2001 a 2014, quando ele era a propriedade do Al-Fayed, pai do Dodge Al-Fayed, que estava no acidente com a Lady Di em 97, o Fulham subiu em 2001 e não caiu até 2014. Depois da venda, ele passou a ser um clube de altos e baixos, subidas e descidas. Mas com o Marco Silva, técnico português, que, portanto, conhece bem o Morato, o Fulham foi 10º colocado no ano passado, ficou no alto da tabela. A melhor classificação desde que caiu em 2014. Então, pode ser um bom lugar para o Fulham, para o Morato, e, nesse caso, pode ser um bom dinheiro para o São Paulo. O Fulham já recusou o Benfica já recusou 4 propostas do Fulham pelo Morato. Então, como o Andrade já explicou, essa última seria, em tese, um ultimato final para ver se ele topa mesmo essa negociação. A janela segue aberta. O clube está meio que sinalizando que não gostaria de abrir mão do Morato de jeito nenhum, mas até conversando com pessoas que estão por dentro da negociação, a informação é de que até a renovação do Otamendi, outro defensor ali do elenco, foi meio que uma espécie de balde de água fria no Morato, no sentido de ver ou não perspectiva de ser mais aproveitado no Benfica. Se o Otamendi está renovando, sinal de que tem menos espaço para um outro zagueiro. Então, o Morato buscando espaço e também gostaria de jogar na Premier League, num outro campeonato importante como com o Fulham da Inglaterra. E o São Paulo, claro, está assim, esfregando as mãos. Se o negócio realmente confirmar, pinta mais de 20 milhões de reais